Batalha das Forcas Caldinas, 321 a.C. A humilhação de Roma na Segunda Guerra Samnita. A Segunda Guerra Samnita foi um conflito crucial no início da história de Roma, uma guerra que durou de 326 a 304 a.C., durante a expansão de Roma na Itália. Em 321 a.C., um exército romano bem treinado e confiante avançou para o terreno montanhoso de Sâmio, apenas para se ver envolvido em uma das estratagemas mais engenhosas da história militar antiga. Este conflito, um ponto crucial na Segunda Guerra Samnita, não foi decidido pelo choque de espadas, mas sim por uma exibição magistral de estratégia e engano por parte dos samnitas, deixando um impacto profundo nas táticas militares e na estratégia romana. Mas o que levou os romanos a caírem nessa armadilha? Como os samnitas conseguiram tal feito notável? E quais foram as consequências dessa inesperada derrota para a poderosa legião romana? Essa derrota é considerada uma das piores da história romana, uma derrota que poderia ter posto fim em uma nação emergente. A sua designação como batalha é uma mera formalidade histórica. Não houveram combates e não houveram vítimas. Os romanos foram presos em um vale fechado pelos samnitas antes de saberem o que estava acontecendo. E nada restou, senão negociar uma rendição desfavorável. A ação foi inteiramente política, com os magistrados de ambos os lados tentando obter os melhores termos para o seu lado, sem desrespeitar as crenças comuns relativas às regras de guerra e à condução de paz. No final, os samnitas decidiram que seria melhor para as relações futuras deixarem os romanos irem, enquanto os romanos eram impedidos de prosseguir a sua campanha contra os samnitas por considerações de religião e honra. Em 321, os cônsules romanos Tito Vetúrio Calvino e Espúrio Postúmio Albino lideraram um exército romano em Sâmnio, com a intenção de desferir um golpe decisivo nos samnitas. Porém, os samnitas, sob a liderança de Caio Pôncio, filho do líder samnita Pôncio Herênio, anteciparam os movimentos romanos. Segundo o relato de Tito Livio, o comandante samnita, Caio Pôncio, ao saber que o exército romano estava localizado perto de Calácia, enviou 10 soldados disfarçados de pastores com ordem de contar a mesma história. Falar que os samnitas estavam sitiando Lucera em Apulia. Os comandantes romanos, completamente enganados por essa estratagema, decidiram partir para ajudar Lucera. Pior, eles escolheram a rota mais rápida, ao longo de uma estrada que mais tarde se tornaria a Via Ápia, através das Forcas Caldinas, uma estreita passagem nas montanhas perto de Benevento, na Campânia. A área ao redor das Forcas Caldinas era cercada por montanhas e só podia ser acessada por 2 desfiladeiros. Este terreno era ideal para a estratégia samnita. Neutralizou a vantagem romana em números e formações de batalhas típicas, uma vez que o espaço confinado impediu os romanos de organizarem eficazmente as suas tropas e de implantarem as suas táticas de combate habituais. Os romanos entraram um por um, mas quando chegaram ao segundo desfiladeiro, encontraram-no barricado. Eles retornaram imediatamente ao primeiro desfiladeiro, apenas para encontrá-lo agora seguramente mantido pelos samnitas. Neste ponto, os romanos, segundo Tito Livio, caíram em total desespero, sabendo que a situação era bastante desesperadora. Os samnitas não tinham ideia do que fazer para aproveitar o sucesso. Consequentemente, Pôncio foi persuadido a enviar uma carta a seu pai, Herênio. A resposta foi que os romanos deveriam ser mandados embora, ilesos, o mais rápido possível. Este conselho foi rejeitado e uma nova carta foi enviada a Herênio. Desta vez, o conselho foi matar os romanos até o último homem. Não sabendo o que fazer com conselhos tão contraditórios, os samnitas pediram então a Herênio que viesse pessoalmente explicar. Quando ele chegou, explicou que se libertassem os romanos sem causar danos, ganhariam a amizade dos romanos. Se matassem todo o exército romano, Roma ficaria tão enfraquecida que não representaria uma ameaça por muitas gerações. Com isso, seu filho perguntou se não havia um meio termo. Herênio insistiu que qualquer meio termo seria uma loucura total e deixaria os romanos ansiosos por vingança, sem enfraquecê-los. Os historiadores modernos lançaram dúvidas sobre os detalhes do relato de Tito Livio. Nenhum dos desfiladeiros que conduzem à planície central é tão estreito e íngreme como a dramática descrição de Tito Livio sugere. O desfiladeiro ocidental perto da cidade de Arienzo tem mais de 1 quilômetro de largura, e é improvável que os samnitas tivessem tido tempo de bloqueá-lo efetivamente no breve período que os romanos teriam levado para cruzar a planície até o desfiladeiro oriental e retornar. Horsfall sugere que a geografia de Tito Livio pode ter sido influenciada por relatos das campanhas de Alexandre o Grande, que foram contemporâneas a este evento.
De acordo com Tito Livio, Pôncio não estava disposto a seguir o conselho de seu pai e insistiu que os romanos se rendessem e passassem sob o jugo. Isso foi acordado pelos dois cônsules comandantes, já que o exército enfrentava a fome. Tito Livio descreve detalhadamente a humilhação dos romanos, o que serve para sublinhar a sabedoria do conselho de Herênio. Tito Livio se contradiz quanto a se Roma honrou ou repudiou rapidamente a paz caldina. Tito Livio afirma que o Senado romano rejeitou os termos, mas em outros lugares afirma que Roma honrou a paz caldina, até que as hostilidades eclodiram novamente em 316. Os romanos foram forçados a passar sob o jugo. Este ato teve uma importância simbólica significativa no mundo antigo, representando a subjugação e a desgraça de um inimigo derrotado. Envolvia fazer com que todos os soldados derrotados caminhassem sob um jugo feito de lanças, uma grave humilhação na antiga tradição militar. Os romanos, desesperados e sem opções, concordaram com os termos humilhantes. Além desta desgraça, foram obrigados a assinar um tratado de paz sob condições desfavoráveis, que incluía a devolução dos territórios samnitas recentemente conquistados e a promessa de não travar guerra contra os samnitas. O exército romano regressou a Roma em desgraça. Este evento foi um duro golpe para o orgulho romano e o prestígio militar, uma vez que tal derrota foi sem precedentes na sua história. Os cônsules romanos enfrentaram duras críticas por suas falhas de liderança. O Senado romano, refletindo o sentimento público de raiva e vergonha, recusou-se a ratificar o tratado de paz que os cônsules tinham acordado sob coação. Esta rejeição do tratado foi uma medida arriscada, pois significava que Roma não estava legalmente vinculada aos termos acordados após a batalha, incluindo a cessação das hostilidades e a devolução dos territórios conquistados aos samnitas. Esta decisão, embora controversa, foi indicativa da relutância de Roma em aceitar os termos de derrota da sua determinação em continuar o conflito. A humilhante derrota romana nas forcas caldinas foi um divisor de águas, impulsionando uma série de transformações nas estratégias de guerra e política de Roma. A inesperada capitulação perante os samnitas serviu como um alerta, culminando em uma revisão crítica das abordagens militares romanas. A partir desse revés, Roma emergiu como uma nova perspectiva sobre a importância do reconhecimento e da inteligência militar, reconhecendo a falha crítica dos seus cônsules em legitimar informações cruciais e em subestimar o inimigo. Essa introspecção levou a uma valorização da flexibilidade tática e da adaptabilidade em campo, qualidades que se mostraram essenciais nas campanhas subsequentes. As lições aprendidas naquele dia fatídico reverberam através das fileiras romanas, pavimentando o caminho para inovações que fortaleceriam suas legiões nos confrontos futuros das guerras samnitas. A tenacidade romana foi posta à prova nos anos que seguiram a batalha, mas a determinação em superar as adversidades prevaleceu. Ao término do conflito em 304 a.C., Roma não apenas havia expandido seu domínio pela Península Itálica, mas também solidificado os alicerces de sua futura hegemonia no Mediterrâneo. Poucos anos depois, ela já estaria enfrentando as potências gregas e Cartago. Mais uma vez, podemos ver a força que Roma tinha. Apesar de qualquer derrota, eles sempre se mantinham na luta e recusavam a rendição. Só aceitavam a paz quando os termos fossem favoráveis. Falar desse período romano é um pouco complicado. Infelizmente, existem poucas fontes confiáveis, e até mesmo Tito Livio, a principal referência, se contradiz em alguns momentos.